Nunca na história desse país essa frase fez tanto sentido. Quem ri por último, ri melhor. Basicamente, o Moraes e o Lula fizeram piada, chamou de frouxo, de bananinho o Eduardo Bolsonaro, e agora, numa coletiva de imprensa oficial do governo brasileiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pega e cita o Eduardo Bolsonaro por uma entrevista que ele fez falando que ele está nos Estados Unidos contra a soberania nacional, trabalhando para destruir o país e que ele não vai deixar fazerem nada com os ministros dele e se forem para cima do STF ele vai parar e se o Trump pisar no solo americano, no solo brasileiro ele prende e se duvidar ele invade sozinho os Estados Unidos para mostrar que ele é brabo. Obviamente alucinação completa. Mas ele vai e começa a tecer um discurso que ele vai proteger o Moraes e o STF a qualquer custo. Ele vai fazer isso? Obviamente que não. Se ele fizer isso, ele cai no dia seguinte. O Brasil não tem nem perto de cacife para tentar peitar os Estados Unidos. Mas ele, uma coletiva de imprensa, começa a citar o Eduardo Bolsonaro e, basicamente, eu acho que vale a pena relembrar essa manchete. Frouxo, bananinha, Eduardo Bolsonaro vira piada em jantar oferecido por Moraes. Fuga do filho do ex-presidente foi motivo de diversão em jantar com o ministro do STF e autoridades dos três poderes na casa do Moraes. E aí, quem será que vai rir por último, não é mesmo? Eles comemoraram, eles brincaram e agora parece que a brincadeira virou o terror. Eu vou mostrar para vocês aqui a coletiva de imprensa que o Lula simplesmente se revolta, ele fica chateadinho, ele não gosta, ele simplesmente se esperneia na frente dos repórteres. Mas antes disso eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo, porque quanto mais brasileiros informados a gente tiver aqui, menos voto vai ter o Lula e o PT em 2026. Então faça a sua parte que eu vou fazer a minha parte de te informar e eu vou mostrar essa entrevista que deixou o Lula irritado na íntegra, totalmente, vou comentando parte por parte para acrescentar um pouco mais. E tem que fazer isso antes de passar a regulação das redes sociais, porque provavelmente essa entrevista não vai resistir online após essa regulação, né? Muito provavelmente. Dito isso, vamos começar aqui pelas falas do nosso querido Lula. Presta atenção. Fala de pessoas, sabe? Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas defender a Suprema Corte. O que é lamentável. Brincou. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, bananinha, filho do ex-presidente, frouxo, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. Isso, né? É isso que é uma prática terrorista. Ah, Lulinha. É isso que é uma prática antipatriótica. E o roubo dos velhinhos, você não acha, não? O que você pensa sobre isso? O cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump. Igual você faz com o Moraes? Pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Então vamos lá para a entrevista na Veja, porque eu acho que o Brasil quer saber que entrevista é essa, não é mesmo? Então vamos começar aqui, caros amigos. A entrevista tá aqui, vou soltar para vocês e a gente vai ver ao vivo, conjuntamente, e eu vou comentando as partes mais relevantes. Dito isso, vamos começar, eu vou soltar aqui. Dudu. São sucessivos abusos. Em entrevista à Veja, Eduardo faz críticas e acusações contra Alexandre de Moraes, diz que o ministro do STF pratica jogo de cartas marcadas para condenar seu pai à prisão e fala pela primeira vez, de forma explícita, em concorrer à presidência da República em 2026. Amigos, essa entrevista é muito boa, tá? Ele fala frases muito contundentes como 99% de chance do Moraes ser sancionado. Não tem nada de ilegal na minha atividade aqui. Se eu estivesse fazendo algum ato criminoso, então as autoridades americanas com as quais eu me relaciono também estariam cometendo o mesmo delito. O que eu estou vendo é que, devido muito da arrogância de determinadas autoridades brasileiras, eles nunca levaram a sério o trabalho que a gente estava fazendo aqui nos Estados Unidos. Fato. Sempre me tiravam para chacota, utilizando até alguns adjetivos que não vem ao caso aqui falar. Só que eles acordaram quando o deputado americano Corey Mills, da Flórida, perguntou numa audiência no Congresso americano ao secretário de Estado Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre a possibilidade do Alexandre de Moraes ser sancionado. Então que o secretário Marco Rubio disse que, sim, isso estava sob análise
e que existia uma grande probabilidade de que essas sanções ocorressem. A análise dele tá perfeita, na minha opinião, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam fazendo piada dessa investigação, desse inquérito, dizendo que eu tenho cometido reiterada conduta delituosa. Ora, presta atenção nessa narrativa, porque pensa que ele vai ter que explicar isso para o governo americano. Ah, por que você está falando que é perseguição política? Por que você está falando que é isso e não você querendo tirar benefício porque vocês perderam? E aí ele tem que utilizar esse tipo de argumento. E esse tipo de argumento é de muito fácil compreensão. E ele tem que agradecer ao Lula e ao Moraes, que deixa isso bem claro, sabe? Se é reiterada, é uma conduta uniforme que há um bom tempo eu pratico. O que é que então mudou de um mês para cá? Se é uma conduta reiterada, eu estou fazendo ela há 2, 3, 4, 5 meses. Então, mais uma vez, eles deram para nós a oportunidade de provar aos americanos e ao mundo. Provar aos americanos e ao mundo. Já falei pra vocês, o papel do Eduardo Bolsonaro não é de grande influência, mas é ter espaço pra mostrar o que tá acontecendo. Ele não tá tendo que distorcer a narrativa. Eles realmente, aqui o STF, o Lula, eles dão reiteradas oportunidades. E são oportunidades de fácil compreensão, porque você tem a barreira linguística, a questão de cultural e tudo mais, que você cria uma dificuldade quando você vai explicar algo muito complexo, que teria que envolver leis brasileiras. Mas no momento que o Marco Rubio falar aquilo, a PGR pega e vai atrás do Eduardo Bolsonaro. Não fica óbvio que é uma perseguição? Não fica claro? Não fica nítido? Tudo o que nós sempre falamos, que de fato o Brasil está vivendo um regime de exceção. A gente vem tendo reuniões periódicas dentro da Casa Branca e dentro do Congresso norte-americano. Não só americanos, né? Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, presidente Javier Milei, várias outras autoridades por aí. Então eu fico muito satisfeito de me sentir útil. E a prova maior disso é que agora, quando esse regime alexandrino, que eu chamo, acordou, eles estão fazendo de tudo para tentar me deter. Só que agora já é tarde demais. Estou muito confiante, eu diria que não pode falar 100% porque ainda não ocorreram, mas 99% de chances de estarmos muito próximos de conseguir essa sanção. Essa frase fez o Moraes perder os restantes dos cabelos dele. 99% de chance de ser sancionada pelos Estados Unidos. Isso aqui ele está falando da Lei Magnitsky, que corta cartão de crédito, corta dinheiro, corta tudo. Eu falo isso até de certa maneira com o coração partido, porque eu creio que o Brasil deveria ter tido a decência de conseguir parar o Alexandre de Moraes. A gente teve que recorrer aqui à autoridade norte-americana. Graças a Deus a gente tem essa entrada. E por que que isso aconteceu? Ele vai falar, porque o Congresso ficou inerte. A grande verdade é que no Congresso só tem corrupto e o Judiciário tem o rabo dessa galera todo na mão e por isso que ninguém tem coragem de ir contra o Judiciário. É porque no nosso Congresso, no nosso Senado, tem muito corrupto, tem muita gente com falcatrua. Essa é a grande verdade. Que ninguém fala, é porque o Congresso só tem frouxo. Mas qual que é a raiz da frouxidão? A raiz da frouxidão é que esses caras são corruptos. E ninguém que é corrupto vai contra o Judiciário, porque em algum momento ele vai ser julgado ou ele vai ser investigado por essa corte. Simples, essa é a grande verdade. Ou seja, em 26 a gente tem que alterar e o principal critério tem que ser não ser corrupto. E eu acho que aí, a gente, após essa sanção, a gente vai dar o primeiro passo para conseguir resgatar a democracia brasileira. Acabar um pouco com isso de que o Congresso Nacional discute tudo. E aí... Mas se a gente não corrigir a questão da corrupção, isso vai voltar esse ciclo em um curto período de prazo, um prazo curto. Por quê? Porque simplesmente vai ter outro STF e vai ter outro Moraes no futuro, e esse Moraes vai ter um poder gigantesco, vai ter com o rabo da galera todo na mão e simplesmente vai repetir o processo. Essa é a grande verdade. Se a gente não tivesse tanto político corrupto, o Moraes nunca teria ascendido tanto em poder, e nem o STF. E qualquer partido entra no STF, notoriamente partidos de esquerda, e o STF derruba aquilo que foi aprovado pelo Congresso, seja uma lei ou qualquer outro tipo de medida. Isso não é uma democracia saudável. Relação entre os três poderes. É atender ali a nossa Carta Constitucional de 1988. É o que eu aprendi na Faculdade de Direito na FRJ. O juiz é inerte, ele só atua quando provocado, e a Suprema Corte ela só atua nas causas constitucionais que são pertinentes a ela. Os próprios juízes do STF às vezes reclamam, que são vários processos, são assodados, é muita coisa para julgar, mas eles também não delimitam a sua competência. O Congresso Nacional, por outro lado, hoje vive sob ameaça. Você viu o que aconteceu
quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi eleito, né, pouquinho tempo depois, foi enviada a Polícia Federal para casa lá para fazer uma operação contra a pequena prefeitura, que eu não sei nem o nome da cidade, mas que o prefeito é o pai do Hugo Mota. 2 dias depois, o Hugo Mota... E aqui é um caso clássico. O Hugo Mota teve investigação. A prefeitura lá do pai não tem nenhum rabo preso? Provavelmente tem, porque se não tivesse, ele falava assim, bem-vindo, Polícia Federal, pode entrar, pode investigar tudo, eu tô tranquilo. Que tem caso, quando a polícia chega e o cara não tem nada, por exemplo, o Cariani. Quando o cara pegou e entrou, ele pegou e chamou a galera foi lá, investigou, revirou a casa dele, não achou nada. No dia seguinte, o Cariani foi lá e fez um vídeo de meia hora explicando, depois fez outro vídeo, e a imagem do cara foi limpa. Por quê? Porque ele pôde ver a público. Por que ele pôde vir a público? Porque ele não tem um envolvimento, ou se tiver alguma coisa que foi indiretamente. Pelo menos nos vídeos que eu vi, eu não saí com a conclusão que ele era culpado. E a maior parte da população brasileira também não saiu. Por quê? Porque simplesmente o cara não deve estar envolvido. Agora o cara que tá com o rabo preso, tem várias questões lá, que eu já vi a questão do processo. Tem ponte que valia 1 milhão, cobrou 7 milhões. E aí são coisas que falam assim, olha... Uma garrafa d'água que era R$7 saiu por R$24. Então, tipo assim, você pensa, caramba, estranho, né? Então, por isso que o cara tem poder de barganha. Por isso que o Hugo Mota mudou de posição. Mota teve um jantar com Alexandre de Moraes e, na sequência, ele mudou o seu discurso com relação ao 8 de janeiro. Então, esse é o STF que se relaciona na base da extorsão com os outros poderes. Exatamente isso, exatamente isso. Só que o outro poder deu barganha, Ele sabe que ele vai sair derrotado, porque ele não tem a verdade ao lado dele. Pergunto a vocês, há quanto tempo está aberto o inquérito das fake news? Desde 2019, 6 anos. E provou o quê? Nada. Na história do STF tem jurisprudência onde, com muito menos tempo de investigação, inquéritos foram trancados porque ultrapassaram o limite do razoável de uma investigação. E o porquê contra o Jair Bolsonaro isso daí não vale, né? E é uma boa pergunta, né? STF em defesa da democracia. Falácia, meu Deus, que bizarro. Todo ditador exagera, abusa do seu poder, dizendo defender a democracia ou um bem maior. E, para fazer isso acontecer, esmagam as liberdades do seu povo. E agora vem regulação, né? Vem regulação agora das redes sociais, né? Julgamento de tentativa de golpe. Eu falo golpe da Disneylândia. Né? No momento em que Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, eu fico imaginando o seguinte, né? Imagina você falar para um país que realmente já viveu uma ditadura ou teve um golpe de Estado, você fala para eles o seguinte: vamos dar um golpe. Primeiro, eu vou esperar sair da presidência. Mas antes disso, eu vou nomear os chefes militares do meu sucessor, a quem eu quero derrubar. Depois, no segundo momento, 1 dia ou 2 dias antes de acabar o meu mandato de presidente, eu vou viajar para outro país. Mas vocês aí, 1.500 pessoas que eu estou mandando para dar o golpe, por favor, sigam firme e forte. A propósito, quando forem no fatídico dia de derrubar o governo, vocês vão sem armas. Ora, isso tudo daí é surreal o que está acontecendo com o Brasil. O próprio ministro da Defesa do Lula, José Múcio, disse que não foi golpe. O Gilmar Mendes, pouco tempo depois do 8 de janeiro, numa entrevista, salvo engano, para uma TV portuguesa, disse que, na verdade, foi uma baderna, que foi longe demais. E é isso daí. E quantas vezes a esquerda já não fez atos muito piores? Já rolaram carro para dentro da Câmara, já deram flechada em perna de policial legislativo federal, já machucaram mais de 30 policiais militares durante manifestações do MST. Flechada é foda. Tocaram fogo no pé de ministérios durante o governo Bolsonaro. E essas pessoas não foram sequer investigadas. Complicado. Plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Isso tudo é falácia, é tudo espuma. Essas pessoas, né, tanto do 8 de janeiro quanto generais ou pessoas... Uma coisa a gente tem que ser honesto, não teve nenhuma prova contundente dessas coisas até agora, tipo uma prova irrefutável. Normalmente quando você tem um plano muito longo, você não consegue provar 100%, mas normalmente você consegue algumas provas irrefutáveis, sabe? E até agora nada, né? Os aí que estão presos nesse momento, Kid Preta, etc., eles estão pagando o pato para que o Alexandre de Moraes construa a narrativa e ele entenda pertinente para justificar uma condenação do Jair Bolsonaro. O meu inquérito agora, adivinha quem é o relator? Alexandre de Moraes. Atraiu por prevenção. O cara que Glenn Greenwald disse que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro nas conversas de WhatsApp dos assessores de Moraes. É bizarro. Esse é o cara imparcial? É o juiz natural de um caso para julgar meu? Logo eu que estou aqui no exterior denunciando os abusos que ele tem cometido, ele vai me julgar? São sucessivos abusos. E para piorar, agora, né, quando nós somos perguntados aqui nos Estados Unidos sobre todo o sistema do qual o Alexandre de Moraes conduz essas perseguições, a gente tem que, obviamente, falar o nome do PGR, porque ele está alinhado com o Alexandre de Moraes. Agora, o PGR, que eu denuncio aqui no exterior, virou o acusador do meu processo.
Mais uma forma de explicar fácil para o governo americano a perseguição no Brasil. Os caras dão uns argumentos muito nítidos e claro para você conseguir provar para o mundo, sabe? Esse que é o grande erro dos caras. Os caras são muito burros. É complicado isso. É a pessoa que vai me investigar? É como se numa guerra de vizinhos, né, um conflito, uma briga entre vizinhos, um deles fosse ser o acusador e o juiz do caso. É claro que todo mundo sabe o resultado final disso. Assim como meu pai está jogando um jogo de cartas marcadas, onde ele já está condenado, esse inquérito visa também me condenar. Provavelmente para me tirar da corrida de 2026, né, para não me dar a chance de concorrer a qualquer cargo que seja. Agora ele já fala em 26, presta atenção. Na eleição do ano que vem. O objetivo do Moraes é claro: acabar com o movimento liderado por Jair Bolsonaro. É só esse. O próximo tema: mandato de deputado federal. Esse é boa, vambora. O meu trabalho aqui nos Estados Unidos... Ele deve vir como senador em 26. Por quê? Tem que ocupar a cadeira do Senado. Essa vai ser a grande guerra de 26. Presidência vai ficar em segundo plano, deputado, tudo vai ficar em segundo plano. Os melhores vão para senador. Quem tem capacidade de puxar voto vai para senador. Vai ser guerra. Ele se tornou único. Então tornou-se muito mais importante a gente estar aqui nos Estados Unidos fazendo esse trabalho para segurar o ímpeto ditatorial do Alexandre de Moraes e as pessoas que o rodeiam, do que estar no Brasil. Faz total sentido isso. Porque se soltar o Alexandre vai levar a eleição no braço. Eu tenho plano de voltar ao Brasil, né? Eu acho que o Brasil é o local onde a gente quer fazer crescer os nossos filhos. Agora, para voltar para o Brasil, a gente tem que ter uma segurança mínima, onde o deputado federal vai poder falar. A gente tem muita coisa para mudar. Primeiro, a gente resgata as liberdades. Depois, a gente tem que mudar um pouquinho as condições do Brasil para que não seja mais o sonho da classe média ter um carro à prova de bala, ou o sonho da classe média ser mandar o filho para estudar no exterior, para talvez passar a morar lá e criar a sua vida por lá. Candidatura a presidente... agora vem bom, vambora. Vamos ver o que ele vai falar. Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, eu vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, né? Fiquei feliz com isso. Mas eu acho que numa democracia normal, quem deveria ser o candidato é o Jair Bolsonaro, que inclusive lidera diversas pesquisas fora da margem de erro. Eu acho que se o Bolsonaro tiver uma visão muito estratégica, mesmo que libere ele deveria colocar uma terceira pessoa, porque a rejeição dele ainda é muito grande. E aí ele não teria a chance de perder. Porque para ele perder vai ser pesado. Se ele perde para o Lula ou para qualquer outro indivíduo da esquerda, ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido de forma extrema. E se ele for preso, ele vai padecer na prisão para sempre. Ele não vai sair vivo, da minha humilde concepção. Ou seja, se eu fosse ele, eu não teria esse risco. Eu colocaria uma pessoa mais neutra, com apoio muito grande e que seja fiel a mim. O primeiro nome que vem à minha cabeça é Tarcísio, o segundo Michele Bolsonaro e por aí vai. Pessoas com baixa rejeição. O foco da próxima eleição tem que ser baixa rejeição. Seria muito daquilo do que foi praticado por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Eu sou um fã do discurso do Paulo Guedes quando ele fala em mais Brasil, menos Brasília. O que significa isso? Significa menos poder concentrado na elite burocrática de Brasília e mais poder e dinheiro no bolso. Isso nunca dá certo porque quem tem que diminuir o dinheiro e cortar o orçamento é o cara que está usufruindo do orçamento. Isso nunca acontece, simples. O trabalhador, né? Menos impostos, menos burocracias, buscaria investimentos internacionais, né? Um amplo projeto para você fazer alterações via Congresso Nacional, via medida provisória e decretos, para você ter um ambiente confortável de segurança jurídica, onde o investidor internacional realmente possa vir ao Brasil e aplicar ali o seu dinheiro que o governo tem que trabalhar, né? Deixar mais confortável a vida de quem quer empreender e de quem quer trabalhar. É copiar o modelo de sucesso americano. Ministro da Fazenda. Pegada Paulo Guedes, ele vai falar, eu acho. Mas certamente não seria alguém da linha do Fernando Haddad, né? Seria alguém da linha liberal. Né? A gente já viu que quanto maior o Estado, mais margem há para corrupção, mais margem há para ineficiência. Então eu agiria nessa base aí com certeza. E alguém dessa linha de pensamento mais liberal seria uma pessoa indicada para ser um futuro ministro da Economia. Planos para a segurança. Pauta importante para 26. Eu visitei, não faz muito tempo, os presídios de El Salvador. E a gente conseguiu ver o que ele fez com relação ao enfrentamento à criminalidade, transformando El Salvador, que era o país mais violento do mundo em 2016, para o mais seguro do hemisfério ocidental na atualidade. Bem, o Bukele ele agiu em cima do tráfico de drogas, mas tráfico não era o problema principal deles. O problema principal deles era o desencarceramento. Então a atuação do presidente Bukele no encarcerar dos criminosos foi sensacional. Hoje, basicamente, em El Salvador, o que acontece?
a pessoa ela vai presa e não sai. É por isso que não tem mais crime por lá. Certíssimo. É por isso que a sociedade colocou Bukele com cerca de 90% de aprovação na última reeleição dele, né, ano passado. E é isso daí que eu acho que seria o ideal da gente fazer no Brasil. Mas não tem como executar, eu achei muito difícil. Críticas a Bukele e eventuais prisões de inocentes. E hoje em dia a taxa de assassinato deles é menor do que a do Canadá. Não tem como, né, essas críticas prosperarem, porque é um trabalho que está sendo muito exitoso. Claro, pode haver algum inocente que seja preso, etc. Porventura pode ocorrer, mas não existe sistema perfeito. Candidatura de Tarcísio, essa é boa pergunta também, vamos ver o que ele vai falar. Eu acho que o Tarcísio, né, mas reiteradas vezes, o projeto político, a reeleição. Isso aí não é meu computador, não, é o próprio vídeo, tá? O vídeo tá mal editado, essa parte aqui é do próprio vídeo, tá com defeito em todas as versões que eu vi. Excelente, ministro. É isso mesmo. Se porventura fala assim, eu não sou de Jair Bolsonaro. Chegar aí, acho que não chegará. E rever esse possibilidade, quem vai dizer o Jair Bolsonaro? Porque eu posso querer muito sair candidato, mas se eu falar que eu sou candidato e o Jair Bolsonaro falar que o candidato dele é outro, não faz sentido a minha candidatura, né? Então são todas pessoas que estamos aí, vamos dizer assim, no radar nesse momento, mas eu continuo muito confiante de que o Jair Bolsonaro ele poderá ter a oportunidade de se candidatar. Até porque ele está inelegível por 2 motivos muito esdrúxulos. A chance é mínima dele se eleger, dele ser permitido, tá? Muito difícil. Eu tenho dúvidas. Eu acho que enquanto cidadão pagador de impostos, eu posso ter as dúvidas que bem entender. Até porque muito foi propagandeado de que nosso sistema é inviolável, mas o próprio TSE reconhece que houve uma invasão em 2018. Então, eu acho que, em virtude disso tudo, o cidadão é merecedor de ter uma transparência maior. E se o STF não intervir no Congresso Nacional, isso já vai acontecer naturalmente. Porque o voto impresso nunca foi uma pauta da direita ou da esquerda. Candidatura Michele Bolsonaro. Olha, a Michele, ela tem uma rejeição muito baixa, ela tem um discurso muito próximo das pessoas evangélicas e da pauta das mulheres, né? Rejeição vai ser o que deveria ser o central da decisão do Bolsonaro, a rejeição. Mas eu vou cair na mesma situação do Tarcísio. Eu não me preocupo tanto com esse tipo de coisa, por quê? Porque o Jair Bolsonaro, na verdade, é quem vai decidir. É claro, se você estiver performando bem, ele vai ficar mais confortável de dizer que é você. Cara, ele tem que escolher quem vai ganhar. Ele não pode dar o luxo de escolher alguém que não seja o mais competitivo. Ele tem que escolher o mais competitivo que seja leal a ele. É esses os 2 critérios. Se ele comete o erro, eu gosto mais do meu filho, eu gosto mais da minha esposa, tá cometendo um erro estrutural que pode custar a liberdade e a vida dele. Eu acho que é brincar demais. Ou ele, ou ela, enfim, qualquer outra pessoa. Mas esse momento, para chegar, vai ser difícil de arrancar do presidente Bolsonaro. Ele vai deixar para os, não é nem os 48 do segundo tempo. Eu acho que seria para os 49 do segundo tempo. 49 mais uma vez, porque eu acredito que... Porque, por exemplo, o Tarcísio tem que abandonar o governo, eu acho que é em abril do ano que vem. Se o Bolsonaro não tomar a decisão em abril, o Tarcísio não vai abandonar, ele não vai poder se candidatar a presidente e vai se reeleger como governador. Eu acho uma decisão ruim, porque na minha concepção, o melhor candidato para 26 é o Tarcísio. E ele fez uma programação muito boa para isso. Como assim, Floriano? Basicamente, ele vai ter muita entrega em São Paulo, o salário mínimo de São Paulo é o maior do país, mais que 40% acima da média nacional. Ou seja, ele fez várias coisas que têm apego nacional. Ele criou uma Bolsa Família 2.0 de São Paulo, com uma estratégia muito melhor que o Bolsa Família. Ele deu várias casas para não sei quantas mil pessoas no Brasil, em São Paulo, quer dizer. Ou seja, tudo isso coloca ele competitivo como presidente. O Bolsonaro perder esse candidato por causa de time não me parece uma boa ideia. E todo analista político, tanto de direita quanto de esquerda, fala a chance do STF assinar para o Bolsonaro competir tende a 0. É muito difícil. Há uma chance, há uma luz no fim do túnel para a gente corrigir a democracia brasileira e conseguir colocar ele como candidato. É muito difícil, é muito difícil. Segurar isso não parece uma boa estratégia. Direita sem Bolsonaro. Não, porque ele é o líder natural. Por onde a gente anda pelas ruas, o clamor segue o mesmo ou talvez até maior do que aquele que estava na eleição de 2022. Então, com certeza, o Bolsonaro continua sendo o grande player, não só da direita, mas das próximas eleições. Mas diferente do Lula, o Bolsonaro tem muita opção. O Lula não tem opção. Se não for ele, vai ser quem?
Tem alguém que tem minimamente competitividade? Eu acho que ele já não tem tanta, tá? Mas qualquer outra pessoa, Haddad, Glaze, aquele João Campos, Tabata, o outro cara que veio aqui em São Paulo com o presidente, o Boulos, tem ninguém, o Janones, Érica Hilton, não tem ninguém que chega perto, para fazer arranhão em qualquer candidato da direita. Eu falo que o Bolsonaro não pode se dar ao luxo de colocar um cara pouco competitivo, porque o custo do erro é muito alto. É ser preso e não sair vivo. Esse é o grande custo. Por isso que eu não arriscaria. Mas não é que tem uma grande oposição. A grande oposição, a palavra grande, só se viabiliza por um adjetivo, que é eles têm a máquina pública na mão. Se eles têm a máquina pública na mão, esse é o maior risco, porque eles podem dar pirueta para trás de várias formas. Gestão Bolsonaro. Eu acredito que o governo Bolsonaro teve muito mais acertos do que erro. Faltou ali uma estratégia para você colocar adiante os grandes feitos do governo, né, de levar água ao Nordeste, de colocar não só o aumento do Auxílio Brasil, como também a possibilidade de quem trabalhar não perder o auxílio para os próximos 2 anos. Foram muitos acertos do governo Bolsonaro, independência do Banco Central, reforma da Previdência. Ser de direita. Foi quando eu saí da Universidade Federal do Rio de Janeiro e comecei a ter contato, né, com o mundo real, até com outros autores de livros, etc. Né? Quando eu comecei a trabalhar, pagar minhas próprias contas, aí você percebe que o mundo, na verdade, você que tem que correr atrás do seu próprio sucesso. Né? Ninguém vai fazer por você. Eu não sou de direita porque eu defendo o rico. Eu sou de direita porque eu quero que o pobre tenha emprego e renda, porque esse é o melhor programa social. Prisão de Jair Bolsonaro. Mas esse tema é bom. Eu acho que não. Eu acho que a gente vai conseguir reverter a tempo. Preste atenção que ele vai citar o Trump. Esse julgamento de cartas marcadas. A gente vai conseguir segurar o ímpeto do Alexandre de Moraes, mas se ele optar por esse caminho radical de prender uma pessoa inocente, uma pessoa que não roubou dinheiro público, uma pessoa que continua tendo a sua vida nos mesmos padrões de... Isso é bizarro, né? O Bolsonaro não conseguiram acusar ele de nenhum roubo relevante. E ele vai ser preso enquanto o Lula, bilhões e bilhões e nada, não é possível. Sempre. Então a gente aqui nos Estados Unidos vai fazer de tudo possível para acionar as alavancas do governo norte-americano para que as autoridades americanas, se assim entenderem, né, sancionem o máximo Moraes, não só ele, como também as pessoas financeiramente ligadas a ele. Se prender o Bolsonaro e essa fala dele estiver correta e os Estados Unidos virem pra cima, eu acho que vai vir pra cima da cadeia inteira. Da cadeia inteira, Moraes, assessor, juiz, advogado, PGR, vai pra todo mundo. Aí o couro vai arder, amigo. O couro vai arder. Fecha até com um cabo e um soldado. Mas foi uma frase também muito tirada de contexto que 4 meses após eu dizê-la, a esquerda levantou ela dias antes da eleição de 2018 para tentar colocar na gente o rótulo de antidemocrático, coisa que nós comprovamos na prática que não somos, muito pelo contrário. Né? Até suportamos muita coisa que a gente não concorda. Mas foi uma canelada. Né? Eu lembro ao tempo que eu tinha falado que não era algo para se levar ao pé da letra. Esse tipo de fala que prejudica muito a família Bolsonaro. Eles falam umas paradas que complica, sabe? Essa fala, como ele admitiu, foi uma canelada. Tipo, poderia ter passado em silêncio. Mas, obviamente, que o outro lado também fala várias falas lamentáveis. Perdeu o mané, eleição não se ganha, se toma. Então, esse tipo de frase também, o outro lado também caga muito. Só que, infelizmente, quem tem o poder da mídia tradicional, que realmente repercute muito nas redes sociais, ainda é a esquerda. Mesmo a direita tomando as redes sociais, no sentido de comunicar a verdade ser mais fácil, eles ainda perdem quando esse tipo de narrativa vai pro coisa, porque é verdade. Então, quando a esquerda tem narrativas verdadeiras para colocar na mídia, eles conseguem ter um impacto muito maior do que a direita. Porque eles têm a mídia tradicional. Mas o inverso não acontece, porque o inverso não acontece na mídia tradicional. A mídia tradicional está com a esquerda. Acho que essa é uma análise interessante para vocês refletirem. E saiu ali no meio de um encontro com estudantes de um curso preparatório para concurso público
lá de Cascavel, no Paraná. Ele deu uma de Lula aí, vamos ser sérios, deu uma de Lula, que ele falou pra plateia, e quando fala pra plateia, acontece esse tipo de erro. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, gostaria muito que se você pudesse comentar aqui, se você quer que eu faça mais vídeos como esse, reagindo à entrevista, a coisas que são relevantes para o cenário político e econômico brasileiro. Gostaria muito que você comentasse para eu poder fazer mais vídeos como esse. E se você não gostou também, comenta, que é muito importante para mim. Lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo para ajudar a gente a erradicar essa praga em 2026. Um abraço e até o próximo vídeo.